E aí, pessoal, como vamos? Tudo bem? Felizes, né? Última aula do semestre, que maravilha, que coisa boa. Então vamos lá. Acabei de fazer a aulinha de hoje. Tá um pouco grande, viu? Mas nada do que a gente não esteja acostumado. Vou compartilhar aqui. Hum. Ótimo. Vamos lá, gente. O que temos aqui hoje? Vamos continuar falando de inadimplemento. Vamos falar de perdas e danos, tá? Para o início. Conforme já de costume, o nosso vídeo tem que ser curto, então a gente vai abordar os assuntos com muito mais propriedade, evidentemente, quando falarmos em sala de aula, tá? Então, gente, perdas e danos constituem o equivalente em dinheiro referente ao dano suportado pelo credor em virtude do inadimplemento da obrigação, tá? Então, eu falei com vocês várias vezes na sala de aula que todo prejuízo decorrente do inadimplemento precisa ser ressarcido por parte do devedor. A partir do momento que o devedor não cumpre com a obrigação, e esse não cumprimento gera algum tipo de dano para o credor tem direito a ser ressarcido, que é o que a gente está falando aqui de perdas e danos. Tá? O equivalente, ele vai ser ressarcido com o equivalente em dinheiro, referente ao dano suportado pelo credor. Tá? O credor vai ser ressarcido em dinheiro referente ao dano que ele suportou em virtude do inadimplemento da obrigação por parte do devedor. Tá? E tem uma observação interessante que é o seguinte, quem diz isso é o Zé Fernando Simão. Tá? O dano extrapatrimonial, dano moral estético, não é consequência automática do descumprimento do contrato. Tá? Ainda que esse cumprimento aborreça o credor, ainda que gere dano moral, tá? Dano estético, enfim. É por isso que o enunciado 159 do Conselho de Justiça Federal prevê que o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, né, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente de prejuízo material. O que está querendo dizer aqui? Aqui no estado do Rio tinha uma súmula antiga, a súmula 75 do TJRJ, que dizia que o mero descumprimento contratual não gera dano moral. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas só que olha só, presta atenção, o mero descumprimento não gera dano patrimonial. O mero descumprimento não gera dano moral. Isso é evidente. Você precisa provar, tá, que você teve realmente um dano a respeito daquilo para poder exigir lá o ressarcimento. Tá bom? Vamos lá. Os danos, a abrangência do dano, das perdas e danos. Perdas e danos podem ser dano positivo ou dano emergente, mesma coisa, e ainda o lucro cessante, tá? O que é o dano positivo, gente? O dano positivo é todo prejuízo real, todo prejuízo efetivo sofrido pelo credor. É a diminuição patrimonial sofrida pela vítima. Aqui a gente tem um critério matemático. Tá? Eu tinha tanto, perdi, fiquei com tanto. Dano positivo, dano emergente. O lucro cessante, por outro lado, é o lucro que o credor deixou de auferir. Engloba o que razoavelmente deixou de lucrar. Tá? Então, artigo 403, ainda que a execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivamente só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes. Prejuízos efetivos, dano positivo, e os lucros cessantes, estão aqui embaixo, por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo disposto na lei processual. Tá? E aí, ó, observe o seguinte, nesse artigo 403 a gente tem esse detalhezinho, ó, por efeito dela direto e imediato. O que significa isso? Significa que a gente tem que achar o nexo de causalidade. Tá? O nexo de causalidade é uma relação direta entre a inexecução pelo devedor e o prejuízo apurado. Tem que estar sempre vinculado, tá, gente? Tem que haver uma relação direta, objetiva entre o ato de inexecução e o prejuízo que for apurado, tá? Observação, o dolo não é fator de agravamento da responsabilidade civil. Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente fala de perdas e danos, a gente está falando de quê? De prejuízo. Então, se eu sem querer, peguei o seu lado maluco, deixei cair sem querer, causei quanto de dano? R$1.000.
Se eu pego o celular do maluco, jogo na parede de propósito, fazer quanto de dano? R$1.000. Então, o dolo não tem nada a ver com isso. Tá? Nas obrigações de pagar em dinheiro, tá? Pagar dinheiro, as perdas e danos correspondem, além do prejuízo efetivo, além do valor, atualização monetária, juros, honorários de advogado e a pena convencional. Tá? Então, é necessário que a gente some tudo isso. Provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Tá? Então, ressalva aqui no parágrafo 1. Vamos falar de juros, gente. Juros é muito importante. Artigo 405 fala de juros, mas o artigo 405 ainda está dentro aqui de perdas e danos. Tá? Quanto aos juros de mora desde a citação inicial, aqui a gente está tratando sobre o termo de incidência dos juros. Isso aqui é muito importante, a gente vai tratar disso ainda. Tá? Na aula a gente vai falar com mais propriedade sobre isso. A regra do artigo 405 que aplica somente a responsabilidade contratual, não os juros moratórios na responsabilidade extracontratual. Tá? O 405 é só responsabilidade contratual. E ainda nas que não tenha prazo determinado. Tá? Então, na ex-ré também não cabe 405, só na ex-persona. Os juros moratórios que não forem convênios, quando os juros moratórios de mora, juros de demora, juros decorrentes do atraso, não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada, ou quando previerem determinação legal, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Tá? Gente, o que são juros? Os juros são acessórios, são frutos civis produzidos pelo principal. Quem é o principal? É o capital. A gente pode falar também que os juros são a remuneração pelo uso do capital. Tá? Pode ser remuneratórios ou podem ser moratórios, a gente vai ver. Então, juros, eu posso dizer que ele é a remuneração pelo uso do capital, quando ele for remuneratório. Então, observem o que é isso. Eu tenho um carro, um carrinho maneiro. Fulano falou, Nelson, me empresta seu carro que eu quero ir lá no Rio de Janeiro. Empresta, eu vou te cobrar um valor. Ah, tá bom, não tem problema não. Quanto você vai cobrar? R$300, tá bom. Ele pega o meu carro, que vale R$30.000, vai lá no Rio de Janeiro, volta e pagou os R$300. Agora, ele não pode chegar para mim e falar assim, Daniel, estou precisando de R$30.000, você tem guardado aí? Tem. Você me empresta seus R$30.000? Eu me empresto. Vou te cobrar R$300. Você vai me devolver os R$30.000 que diz? Não, amanhã mesmo. Tá bom. Amanhã ele me devolve R$30.300. Tá? 1% de juros da coincidência. Então, os juros é justamente a remuneração pela utilização do capital. Tá? São acessórios que produzem do principal. Ele não surge do nada, ele surge do principal. Tá? Vamos lá. Observação importante. Juros e correção monetária não se confundem. A correção monetária é essa atualização, está escrito aqui, ó, atualização monetária. Os juros e a correção monetária não se confundem. A correção monetária é a atualização ou reposição do valor de compra da moeda que se altera em razão da inflação. A correção monetária não é um acessório, mas sim o principal. Gente, o que é isso? Vamos lá. Hoje, o que você faz hoje, tá? Com R$1.000? Ah, hoje com R$1.000 eu consigo comprar um celular maneiro. Então, R$3.000 eu consigo comprar um celular maneirão hoje. Show. Puta do celular, tá bom. Daqui a 5 anos, você vai conseguir comprar o mesmo celular com o mesmo R$3.000? Não. Por quê? Porque você tem a inflação. Você tem a perda do poder de compra, porque o dinheiro ele é comido pela inflação. Tá? Então, você pega um cartão de jornal antigo que você estava lá, né? Leite condensado, 85 centavos. Quanto custa o leite condensado hoje? R$5. Né? Então, por quê? Porque a inflação ela vai perdendo o poder de compra. Com 85 centavos há 10 anos atrás, eu comprava uma lata de leite condensado. Você compra hoje? Não. Por quê? A inflação. Então, o que é a correção monetária? Você colocar a moeda, colocar a coisa com o mesmo valor. Então, você vai corrigir, vai atualizar, né, o seu dinheiro de acordo com os valores. Aí você vai ter vários índices, o FIR,
GPM, PCA, enfim, que são os índices que a gente faz para fazer a correção monetária. Tá? Então, correção monetária é uma coisa, juros é outra. Então, se eu tenho um valor lá atrás que eu tenho que trazer para hoje, primeiro eu faço a correção monetária, depois eu aplico os juros. Tá bom? Importante isso. Os juros podem ser classificados de acordo com a sua função, de acordo com a sua origem. Com a sua função, a gente tem juros compensatórios ou remuneratórios e os juros moratórios. Juros compensatórios ou remuneratórios são os frutos produzidos pelo capital, utilizado pelo terceiro, que não seja proprietário. Eles servem para remunerar o dono do capital. O maluco me pediu 30 mil reais emprestado, eu emprestei, ele me devolve o valor, mais os juros compensatórios. E os juros moratórios, gente, são juros o quê? São juros devidos à hipótese de inadimplemento de uma obrigação, tá? Culposo, não fortuito, que a gente já sabe que fortuito não tem isso. Relativo à mora, ou inadimplemento relativo, mora, ou inadimplemento absoluto do devedor, tá? Independente de prova do prejuízo. Pode ser classificado quanto à origem como juros convencionais, são aqueles juros que são estipulados pelas partes, e juros legais, que estão previstos no artigo 406. Esse aqui, ó, que serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Aí, gente, quando a gente fala isso, vai vir uma celeuma absurda. Questão da taxa de juros legal no Brasil. Qual é a taxa de juros no Brasil? A briga toda, gente, é saber a respeito da Selic. Tá? Se a Selic é ou não é a taxa, o que é a Selic, se é a taxa de juros, se não é. Pois bem, taxa Selic, a gente vai explicar na aula, ela não é necessariamente juros apenas, porque ela compõe juros e correção monetária. Tá? Então, ela é uma taxa diferenciada para remunerar estrangeiros que tenham comprado, brasileiros mesmo, né? Nacionais, que tenham comprado título da dívida pública brasileira. Lá fora não existe inflação, então eles não entendem que é inflação e tal, mas na composição da taxa Selic tem isso. Tá? Ela é fixada nas reuniões do Copom. Hoje, atualmente, estamos na menor média, menor meta histórica da taxa Selic no Brasil, que a gente viveu todos os tempos. Salvo engano, hoje tem em torno de 3% ao ano. Salvo engano, mais ou menos volta disso. É muito baixo. Mas essa taxa Selic, ela varia. Na época lá da galera canhota, chegou a 17%, 20%, tá? Ao ano. Hoje estamos em 3%. A taxa, tá? É publicada depois no site da Receita Federal. Não é a taxa de juros, a gente falou a taxa híbrida e tal, né? Beleza. Então, o José Fernando Simão, ele entende que a taxa Selic não é taxa de juros, por conta de todo o histórico dela. Então, não é ela a que se aplica aqui no artigo 406. Tá? A taxa de juros do artigo 406 vai ser, então, o 1% ao mês que está previsto no artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Tá? Essa é a taxa adequada para o sistema de juros, simplesmente por ser taxa de juros e não algo híbrido que foge da categoria de jurídica em questão. Palavras do José Fernando Simão. Tá? Se não houver previsão contratual para juros e amora, se iniciou da beleza. Então, gente, você tem. Só que, ó, o STJ tem adotado entendimento diferente, tem adotado que a taxa de juros é a taxa Selic. Beleza? Então, só para vocês verem isso. Juros moratórios, então, são decorrentes da mora, do inadimplemento, tá? São necessários. Capitalização de juros. Aí eu estou puxando 591 lá no contrato de mútuo, tá? Os juros, gente, no Brasil, eles de regra precisam ser simples, sempre calculado sobre o capital inicial. Não pode fazer juros sobre juros, exceto uma capitalização anual que está no artigo 591, quando a gente estiver falando de juros que tem fim pecuniário, tá? Outra questão que a gente vai tratar ainda na nossa aula será a cláusula penal. O que é a cláusula penal? Cláusula penal é uma obrigação acessória, é um contrato, é uma cláusula que você coloca no contrato de maneira acessória, de maneira que o devedor se obriga a uma prestação determinada, pré-determinada, no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer de suas cláusulas, tá? Chamada de multa contratual ou multa convencional. Tem duas funções, tá? A parte da doutrina entende que ela é
tem a função de sanção, de sancionar o devedor inadimplente. A outra parte da doutrina vai entender que ela tem como função a pré-fixação de perdas e danos. Então, seria a função coercitiva, essa sanção, e a função ressarcitória. Tá? Importante, gente, é que não há que se falar aqui em alegar prejuízo, não, viu, gente? A partir do momento que você fixa a cláusula penal, essa cláusula penal vai ser devida em decorrência do inadimplemento, independente do prejuízo. Tá? De grande utilidade, pois, como se verá, faz presumir de maneira absoluta a existência de um dano e o valor da indenização devida. Dispensa a prova da existência do dano. Tá? O 409 vai falar que se a cláusula penal for estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, não precisa ser necessariamente no momento da celebração do contrato, você pode colocar depois. Pode referir-se à execução completa, obrigação, uma execução absoluta ou de alguma cláusula específica, tá? Ou simplesmente a morte. Então, aqui a gente vai ter a diferenciação em cláusula penal compensatória, para o caso de descumprimento absoluto, obrigação, ou a cláusula moratória. Tá? Vamos lá? Aluguel. Atrasou o aluguel, cláusula moratória. Vai ser devido àquela multa de 2%, independente de qualquer coisa. Não pagou em dia, multa de 2%. A compensatória, se algum motivo o cara botou fogo no apartamento lá. Então, descumprimento absoluto. Tá? Caso total inadimplemento da obrigação, converte-se em benefício alternativo do credor. Enfim, falaremos todas essas questões aqui com bastante propriedade na sala de aula. Tá? Não é necessário que alegue prejuízo, tá? Não tem uma faculdade, as duas exceções que ele vai poder falar, perfeito. E, para finalizar, gente, arras ou sinal, o último assunto que a gente vai tratar esse ano. Tá? O que são arras? Arras é a quantia em dinheiro ou uma coisa móvel dada por uma das partes à outra na hora da conclusão do contrato. Para quê? Para confirmar, olha só, estou dando aqui sinal, eu vou fechar o contrato. Ou então, até para permitir que possa vir o arrependimento daquele contrato. Tá? No popular, que a gente dá para as arras é sinal. As arras é natureza real, ou seja, somente se aperfeiçoam com a entrega de um objeto. Só vai ter arras quando eu dou dinheiro, só vai ter arras quando eu entrego o objeto. Tá? Duas espécies, confirmatória, prova de que o contrato foi celebrado, tá? E a partir do momento que você tem as arras ali, você tem a obrigatoriedade, enfim, não permite arrependimento nessa hipótese de confirmatória. Ou as arras penitenciais, aí sim permitiriam arrependimento, tá? Vai estar lá no artigo 420. Gente, é isso. Na nossa aula a gente vai tratar desses pontos com muito mais propriedade, só para a gente ter uma ideia do que vai ser dito realmente na nossa aula, tá bom? Um abraço para todo mundo, até quinta e sexta-feira. Um abraço.